Boa noite, Fi! Primeiro a chegar aqui com a gente. Boa noite, Ti. Chegou também. Esperar só mais um pouquinho para entrar o pessoal enquanto o Instagram divulga que a nossa live entrou. Aí eu já começo com aquelas nossas respirações, o nosso primeiro bate-papo e aí a gente começa. Vocês estão ouvindo bem? Áudio, vídeo, musiquinha de fundo, tá tudo certo? Só me dá um joinha aí, vocês. Boa noite, Vivi. Boa noite, Jéssica. Conseguiu chegar para assistir. A Jéssica estava aqui até pouco tempo atrás. Bom, vamos começar naquela respiração profunda que eu gosto de começar para a gente aterrar a nossa sintonia, o que a gente sente. Boa noite, Indinho, Gustavo. Então eu gosto de fazer aquela respiração pra gente aterrar, pra gente se conectar agora, no momento presente, principalmente falando de um assunto tão importante que tá aí. Será que em todas as noites a gente sonha ou não? Enfim, a gente vai falar disso. Então, para vocês estarem realmente conectados, vamos fechar um pouquinho os olhos agora, respirar bem profundamente e solta o ar. Mais uma vez, inspira bem profundo e solta. A última vez agora bem forte e solta o ar. Esse exercício simples que eu gosto muito de fazer e conecta muito a gente no nosso processo, se a gente está passando por uma ansiedade ou pensando lá na frente e esqueceu do momento agora ou está muito nervoso, se conecta com a sua respiração. São 3 respirações profundas que já ajudam muito nesse processo, principalmente agora para a gente receber todos os conhecimentos sobre os sonhos do Tiago. Vou chamar ele aqui. Boa noite a todo mundo que foi chegando aí. Aê! Tudo bem, Ti? Tá me ouvindo? Tô ouvindo bem sim. Deixa eu até baixar aqui. Bom, eu sempre gosto de falar nesse meu processo de live, se eu não me engano, com a sua é a 10ª live que estamos aqui. E eu tô convidando especialistas, pessoas que fazem parte, fizeram parte do meu processo de desenvolvimento espiritual, de despertar, enfim, sobre muita coisa. E não sei se você vai lembrar disso, conheço o Thiago há pouquíssimo tempo, imagina, bobagem, só uns Tá 20 ficando velho, anos, hein? só uns 20 anos. E eu lembro que a gente trocava muito livros sobre Jung. Eu tinha 14 anos de idade nessa época. Então era a primeira pessoa que eu tinha contato sobre falar sobre esse mundo, sei lá, místico, holístico, o que que era isso. E eu lembro uma vez, você me emprestou um livro desse tamanho sobre sonhos, acho que era de Jung, da sua mãe, não sei. Então, você Memória, tá aqui. sonhos e reflexões. Olha lá, tá vendo? Já não lembro disso mais. Então, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por ter aceito o convite para participar, para falar aqui sobre os sonhos. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse sobre a sua jornada nos sonhos, como que surgiu toda essa ideia dos sonhos para você. Legal. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite. Sinto honrado, acho que eu nunca fiz uma live de nada, Oh. quanto mais para falar de sonhos. Para que todos saibam, eu brinco com sonhos, né? Não sou profissional de sonhos, nada, mas os sonhos estão na minha vida, acho que na vida de todo mundo desde sempre, né? Mas eu dou muito Uhum. valor para eles desde sempre. Então, eu não trabalho com isso, eu sou administrador de empresa, eu trabalho com marketing, mas de curiosidade eu já fiz vários cursos de sonhos, eu já até escrevi sobre sonhos, agora estou de verdade até que parado. Quer dizer, estava parado, estou até começando um projeto novo que a Karina fica me cutucando, aí me despertou uma coisa nova. Mas é isso aí, tenho um pouquinho de experiência, acho que é o primeiro curso que eu fiz de sonhos, já fazem acho que uns 15 anos, mais ou menos. Aí a gente se entrega sempre, né? Não,
comecei cedo, na verdade. Minha mãe é psicóloga, né? E ela é psicóloga junguiana, por isso que eu consegui emprestar esses livros aí para Karina, que eu também nem lembrava mais que eu lia e até emprestava para ela. E ela, como a maioria dos psicólogos junguianos, não sei se todos, mas conheço um monte amigo dela que também é muito ligado aos sonhos, né? E aí ela fez um curso uma vez, ela me indicou, quando eu vi a faculdade, acabei a faculdade, eu vi aquele curso, estava lá disponível, eu falei, vou fazer alguma coisa, vou estudar alguma coisa que eu gosto, não alguma coisa que eu não, sei lá, profissional, ou que eu sou obrigado a, né? E aí fui fazer esse curso de sonhos, foram longos e bonitos 5 meses, estou até aqui com o meu caderno de sonhos que eu comecei a fazer naquela época, estava relendo aqui, legal, me conectei com algumas coisas que eu não fazia tempo que eu não tinha. E é isso, desde então eu valorizo muito os meus sonhos, isso é verdade. Acho que esse é o mais importante, para mim, pelo menos, né? Não, Sim. não quero ser especialista, nem um cientista de sonho, mas tomar as minhas decisões através dos sonhos. Eu acho que é uma boa ferramenta de autoconhecimento. Você já ajudou muito nesses processos de sonho, né? Que eu mandava, te ajuda para interpretar. Me responde uma coisa: todo mundo sonha toda noite? E quem não sonha, quer dizer, quem não lembra é porque, enfim, me conta que eu não sei, porque eu geralmente não lembro, eu sou bem ruim de sonhos. Me conta um pouquinho. Eu, eu lembro pouco também de sonhos. O Indinho, que eu acho que está aí ouvindo a gente, ele falou para mim que ia entrar e falou, pô, eu nunca sonho, eu não lembro dos meus sonhos. Ele falou, eu acho que eu nunca sonho. Eu, não, eu já ouvi nesses cursos, né, que eu fiz, dizem que sim, que todo mundo sonha. Só que nem sempre a gente lembra dos nossos sonhos, né? Então, uma das coisas que eu ouvi, se tiver algum cientista aí me corrija se eu estiver errado, mas a gente tem a tendência de lembrar os sonhos quando a gente entra no sonho REM, né, que eles falam, um sono mais profundo. E quem dorme mal, ele tem dificuldade de entrar no sonho REM. Então, quando o Indinho me perguntou, por que eu não lembro dos meus sonhos? A primeira pergunta que eu fiz para ele, eu falei, eu acho que você não dorme bem. Ele, eu não durmo bem. Então, eu acho que a primeira condição para você dormir, para você sonhar, é dormir bem. Isso acontece comigo também. Quando eu durmo pouco, normalmente eu não lembro dos meus sonhos. Agora, quando eu durmo mais do que 8 horas, normalmente eu lembro do meu sonho. E também, para lembrar do sonho, ele tem que ir para o consciente, né? Então, normalmente, os últimos sonhos, ou seja, quando a gente sai do sono que eles chamam de REM, e tá para acordar, ou de repente acorda, às vezes acorda até com o próprio sonho, então a gente acaba lembrando mais facilmente. Mas, em geral, eu acho que sim, todo mundo lembra, todo mundo sonha. E é engraçado, eu tenho uma filha, né, pequena, e eu sei quando ela está sonhando que o olho dela fica mexendo, assim, então a Que gente vê, uma vez ela incrível! até acordou, começou a mexer muito, acordou, o que foi, filha? Ela estava sonhando. Então, o corpo manifesta, né? Por mais que você esteja dormindo, mas você consegue ter algumas manifestações. Então, sim, você sonha. Tá. E da onde que vêm os sonhos? Vem de algum Olha, lugar? Ou tem explicações de vários gêneros? Que da onde chega esse sonho pra gente? essa é uma pergunta complexa, mas para mim não, né? Para mim acho que até é fácil. Tem várias linhas, né, que estudam sonho e dizem sobre sonhos. Eu vou dizer duas, que são as duas que eu acredito. Na verdade, eu nem sei separar as duas. Eu acho que é a mesma coisa. São só formas de ver o sonho diferente, né? Então, assim, quem segue uma linha mais holística diz que o sonho é uma mensagem do espírito, então, do nosso espírito para a gente, para o nosso consciente, né? E quando quem estuda mais cientificamente o sonho, eu já ouvi dizer que é uma mensagem do inconsciente para o consciente. E aí, agora, se você me perguntar a diferença das duas coisas, é o mais complexo, né? Por quê? Como eu falar? O inconsciente, dizem que 90% do cérebro é o cérebro inconsciente. Então, tudo aquilo que você viveu, às vezes que você viveu até em outras vidas, né? Fica armazenado, está lá armazenado. Então, é uma sabedoria, uma sapiência que você tem e você não acessa sempre, né? Então, o sonho é uma forma de você acessar aquilo, esse inconsciente. Mas também já ouvi dizer que é uma mensagem do seu espírito, né?
para você. E já vi vários relatos de sonhos em outras dimensões, então eu acredito nas duas coisas, na verdade. E E tem gente que aí, fala que o sonho não é nada também, né? Eu já ouvi dizer que cientistas dizendo que o sonho não é nada. é uma historinha que passou ali na cabeça enquanto você dormia, aí tá bom. É, principalmente porque eles dizem, normalmente o sonho está associado a alguma coisa que você viveu no dia. E é verdade, muitos sonhos estão associados a algumas às coisas que a gente viveu. E aí falar, poxa, são lembranças que você está afirmando de repente, né? São aprendizados muitas vezes que você está repetindo. Então, tem essa vertente também. E Eu quando a prefiro gente fala, acreditar que é sei uma lá, mensagem. desses sonhos premonitórios? Porque eu não sei, tem gente que tem sonhos e que sonha uma coisa relacionada à família ou, sei lá, alguma pessoa e passa um período, acontece aquilo. A gente pode chamar isso de sonho premonitório? Poxa, você já quer Existe me ou colocar não? Ou numa enrascada. estamos aqui para isso? Não, mas é o sentido Ah, assim, coloca o seu ponto de vista só, né? É um bate-papo simples. Quem tiver pergunta, quem inclusive tiver uma outra teoria, um outro conceito, fica super à vontade em abrir, escrever aqui pra exato, exato. gente, que a gente está aberto para esse bate-papo. Não, não tem uma É, verdade não. única específica, né? Mas é muito nosso ponto de vista. Você, como estudioso de muitos anos sobre os sonhos, o que que você vê desse, sei lá, questão premonitória? Eu acho que sim, eu acho que tem. E quando eu ouvi, quando uma pessoa disse para mim que tem, né, foi num curso que você de Piracanga, que você frequentou bastante, que eles são muito ligados ao sonho, assim, que eu ouvi dizer, né? Na verdade, não é questão de ser ou não premonitório, né? Não sei o quão vocês acreditam, né? Hoje a gente no mundo vive no tempo de Cronos, né? Que dizem, tempo de então, em outras dimensões o tempo ele acontece de formas diferentes, em tempos diferentes. Não sei nem explicar muito bem isso, né? Mas se você quiser, por favor, fique à vontade. E o sonho, se por exemplo se é uma viagem astral, se é realmente o nosso espírito em outras dimensões, ou nosso inconsciente em outras dimensões, então a gente acessa outros tempos, seja passado, futuro, enfim, e às vezes o que acontece aqui, o reflexo, já ouvi dizer que é de outras dimensões, enfim, eu acho que sim, é possível, em função, foi a explicação que eu mais gostei, né? Em função de a gente acessar outras dimensões e essas dimensões estarem em tempos diferentes. Hoje tive sonhos premonitórios, que é aqueles que todo mundo gosta. Foi até o que me despertou a estudar os sonhos foi um desses. Então, sim, eu acredito. Nossa, que interessante. Não sabia que você tinha tido sonho premonitório. Se quiser, não sei se é permitido ou não. Que sonho Não, foi esse de abrir? e é o sonho premonitório que todo mundo gostaria de ter um dia, né? Que é o sonhar com os números da Mega Sena. Eu, não, é verdade, eu já tive, aconteceu. E duas vezes por falta de uma, só que eu não ganhei, né? Mas, foi meu primeiro sonho que eu lembro, assim, sabe? Eu tinha 10 anos. Eu estava na quinta série, eu acho, não sei, mais ou menos 10 anos, não lembro exatamente quando. E eu sonhei com cinco números, e só que um deles não era um número da Mega Sena. Dois deles, na verdade, não eram números da Mega Sena. Na época, tinha uma faxineira aqui em casa uma vez por semana, e aí eu contei o sonho para ela, ela falou, por que você não joga na Mega Sena, né? Eu sei com números aleatórios. Não sei jogar, aí eu falei para ela jogar para mim, e no outro dia ela me deu o bilhete, né? Só que eram só três números, e os outros a gente teve que colocar qualquer coisa. E os três números que eu sonhei deu, por coincidência. Não ganhei nada, porque eram três números, mas... Aqueles números. Você falando isso é engraçado, me veio na cabeça. Não faz tanto tempo, vamos dizer, eu tô aqui no Brasil de volta, não tem 2 anos ainda. E eu já estava aqui, eu sonhei com uma sequência de números, mas aquilo ficou muito guardado na minha cabeça, era como se fosse um número de telefone. E aquilo ficou guardado realmente, sabe? Imagina, uma sequência de números. Eu tenho uma memória péssima, então ter guardado aqueles números de telefone foi algo realmente importante. E eu anotei e depois eu coloquei no Google aquele número. E você acredita que aquilo era um número de telefone da Austrália? Então, e não parecia um número de telefone da Austrália, mas era um número de telefone que estava relacionado
A Austrália, eu fiquei tão chocada, não fui atrás para ver isso, mas foi algo que me lembrou agora, que foi muito intrigante, né? Porque tinha recém voltado, não conectava nada, enfim, chegou esse número. Deixa eu Mas falar aqui teve, só, não, só continuando, você falando de sonhos premonitórios, né? Tem muita mensagem, de repente, que vem, né? Seja do espírito ou do nosso inconsciente, que chega e depois acontece, né? Por quê? Muitas vezes isso fica tanto na nossa mente, fica tanto no nosso dia a dia, e de repente você intenciona isso que realmente acontece. Então, mais do que premonitório, eu acho que também tem aquelas coisas, aquela mensagem que, poxa, é para você ir atrás, é o que você precisa, de repente, então você vai atrás e acontece, e você pode ver isso como premonitório. Mas acho que não necessariamente é premonitório também. boa. Tem uma pergunta aqui do Indinho. Ele falou: sonho e pesadelo tem o mesmo peso? Sim, mas eu acho que pesadelo ela é uma coisa mais urgente. Então, o que eu aprendi que eu coloco isso forte, né? Assim, sonhos são mensagens, de novo, como eu falei, eu acredito que são mensagens do nosso inconsciente para o consciente. Então, ele tem um baita peso, uma vez que aquilo, seu inconsciente está te mostrando aquilo. O pesadelo, para mim, é só uma forma de chamar mais a atenção do seu consciente. Então, assim, sabe aquela coisa urgente que, poxa, você precisa colocar em prática e você não coloca de jeito nenhum, ou porque você está com preguiça, ou porque você não quer enxergar. Enfim, eu acho que as duas mensagens, tanto dos sonhos quanto dos pesadelos, elas são mensagens importantes. Eu vejo o pesadelo como uma mensagem mais urgente. E aproveitando, né, falando de pesadelo, pesadelo normalmente é ruim, né, uma mensagem ruim. É raro eu conseguir interpretar um pesadelo como uma mensagem ruim. Normalmente ela é uma mensagem importante para você, seja Tá. algo ruim que está acontecendo dentro de você, enfim. Eu acho que ele vem em forma de pesadelo para chamar a atenção do nosso consciente, porque o pesadelo a gente tende a não esquecer, né? Então, pode ver, normalmente quando a gente tem pesadelos é quando a gente está em momentos mais críticos, mais, às vezes, negativo, né? Porque a gente está mal, está precisando mudar. Então, normalmente ele vem nessas épocas. E falando disso, às vezes é interessante sobre os sonhos ou pesadelos. Tem muitas vezes, pelo menos comigo, acontece eu acordo, não me recordo do sonho, e aí acontece alguma coisa que aí eu me lembro imediatamente do sonho. Então, não sei, Uhum. parece que liga alguns pontos, e às vezes não tem nada a ver que lembre o sonho exatamente, né? Aquele objeto lembrava o sonho, mas foi ver aquilo ou falar de uma pessoa, parece que resgata toda aquela história e vem vívido, assim, né? Com tudo que aconteceu. Sim, E porque ele está lá no seu inconsciente, às vezes você não conseguiu acessar ele, né? Mas está lá. tem uma, deixa eu ver, da Jéssica aqui, deixa eu ver o que ela falou. Já tive sonho premonitório. Minha prima me apresentava a filha dela. Na época ela estava grávida. Quando acordei, liguei para ela e a neném tinha acabado de nascer. Que coisa linda. Incrível. Acontece. É, E você usa os sonhos, assim, os sonhos que você usa eles para sua vida, você traz essa relevância do que o seu inconsciente ou o teu processo de viagem espiritual ou algo, sei lá, de qualquer coisa, você resgata isso para tua vida, você leva isso a sério ou é algo que você acha simplesmente interessante e tá ok? Não, é o que eu mais faço, principalmente hoje em dia, né? Você ri porque você sabe, né? Na verdade, eu tenho N exemplos disso, N, e não só para mim, como para minha família também, né? Então, assim, o primeiro sonho, na verdade, que eu usei ele para minha vida, e talvez tenha sido uma das coisas mais importantes que eu já fiz na minha vida, na época que eu estava estudando para o vestibular, não sabia o que eu ia fazer da vida, né? Como acho que a maioria dos adolescentes. E aí eu estava até fazendo, como chama, aqueles cursos para orientação vocacional. E estava com uma psicóloga, tudo, e aí teve um dia, ela estava me tentando orientar, eu não sabia para onde ia, e aí teve um dia que eu tive um sonho, e foi o sonho mais claro que eu tive até hoje, porque normalmente tem aqueles sonhos que nem eu consigo interpretar, mas foi o sonho mais claro. Eu estava andando numa estrada e apareceu uma bifurcação. De um lado tinha uma placa
escrita psicologia e de outra eu tinha escrito administração, e eu fui para administração. Eu contei o sonho para ela, ela falou, então, acabamos o nosso processo. Uau! Simples assim. E foi o que eu fiz, exatamente, né? Eu fiz a administração e eu lembro que eu tive certeza de que era nesse dia. Mas não só isso, eu acabei ontem, na verdade. Eu tomei uma decisão, antes de ontem, em função de um sonho que eu tive, né? Tô mudando aí de função, né? De sair da empresa que eu trabalhava e tenho duas propostas agora, na verdade, né? Estava com duas propostas para voltar e no sonho, eu tinha até já começado na primeira, mas era um projeto ainda, nada muito, não era um emprego ainda, né? E aí eu estava gostando, acho que era muito legal, mas era muito diferente do que eu fazia e a outra proposta era algo que eu já faço. E aí eu sonhei que, não lembro exatamente o sonho, mas não tinha nada a ver com a empresa, né? Era no avião, eu sonho muito com avião, toda hora. E eu estava num avião com uma pessoa dessa empresa e o avião não saía do lugar, sabe? Ele levantava e caía, e não tinha o que fazer para esse avião realmente voar. E eu interpretei que não, isso não era o que era para eu fazer, que era para eu chegar na segunda opção, e eu fiz isso. E assim fez. É. Eu comprei a casa onde eu moro hoje, depois de um sonho também, estava na dúvida, compro ou não compro? Não, acho que não vou comprar casa. E eu e a Ana, minha esposa, vamos comprar, vamos, não vamos. Ficamos dias nessa daí, eu falei, vamos pedir para sonhar, e dias tentando, pedindo para sonhar, pedindo. E aí ela sonhou que estava comprando, e aí a gente comprou. Que incrível isso. Mas você pede, vamos dizer, se você tem uma pergunta, se você está numa fase ali de um dilema, alguma questão que você quer resolver, você pede para se conectar isso vir em sonho com você? Você tem algum processo, algum ritual, alguma coisa que você faça para se conectar Peço, com isso? peço, nem sempre ele me obedece. Mas eu peço. E assim, na verdade não é simplesmente pedir, né? Eu acho que tem que fazer todo um ritual para isso. Então, o que que é o ritual? Poxa, quando intencionar de uma forma, sabe, quando você vai dormir, tentar dormir, ou para meditar para quem medita, rezar para quem reza, enfim, ir dormir tranquilo, né? E dormir bastante, porque tem que dar tempo para sonhar. Não adianta você ficar naquela correria dormindo 5 horas por dia, que é mais difícil de vir, né? Então, eu estou pedindo, eu fiquei 4 dias pedindo nesse caso agora, poxa, eu podia sonhar, podia sonhar. E no último dia veio. Que Então, sim, é maravilhoso. possível, mas eu digo assim, quanto mais a gente sonha, quanto mais a gente dá valor para os nossos sonhos, de repente anotar, conversar com uma pessoa, conversar com outra, enfim, quando o seu inconsciente perceber que ele está sendo valorizado, que ele está sendo visto, aí eu acho que a gente passa a sonhar mais. Então, quando eu estou de férias, por exemplo, eu sempre sonho muito mais. Então, porque eu presto mais atenção, enfim. Eu acho que dá para pedir, mas é um processo constante de valorizar os sonhos para que venha mais. Essa é a minha E experiência. Tem gente que sonha todo dia, lembra todo dia, enfim. o meu, falando do meu caso, que eu durmo 8 horas, eu durmo bem, mas eu geralmente não lembro. Mas eu lembro de uma fase, faz tempo que a gente já tinha conversado sobre isso. Eu deixei um caderno, que era um caderno dos sonhos, do lado da minha cama. Então, às vezes, se eu acordava de madrugada ou qualquer coisa e eu tava com um sonho na cabeça, eu não esperava dormir de novo para acordar. Eu anotava um esboço, ou às vezes eu gravava um áudio para mim mesma, ou no WhatsApp, ou enfim, com Para aquela mim, voz, mandava para mim. já com aquela voz rouca que você nem tá falando nada com nada direito, mas porque eu sentia que ele era um sonho importante e eu não queria perder, porque eu sabia que se eu dormisse de novo ou passasse algum tempo eu ia esquecer. E foi um período que quando eu comecei a dar atenção, ou de anotar, ou prestar atenção nele, eu passei a sonhar mais ou me recordar mais É, para desses você sonhos para funciona trazer a como para mim, resposta. então, né? Conecta E você falou bastante. de uma coisa legal, sempre nos cursos que eu fiz, com as pessoas que eu conversava, sempre diziam, anota o sonho, faz um caderninho só dos sonhos, eu até tenho o meu, mas eu vejo que é mais efetivo quando a gente grava o sonho, que a gente está lá dormindo, com o celular do lado, já grava, monta um grupo de WhatsApp com você mesmo, um grupo não, né? Manda para você mesmo, ou grava no gravador, enfim. Você fala mais, porque para escrever, às vezes você está escuro, não está com preguiça, e depois você ouve o sonho, de repente até anota no caderninho, mas acho que gravar
para E mim tem gravar, funcionado eu também, melhor. eu pego uns detalhes, né? Porque às vezes na escrita, principalmente se for no meio da madrugada, você não vai pegar todos Demora, os né? detalhes. Aí você gravou um áudio, já vai e volta a dormir e fica em paz. Tem É. bastante gente aqui falando sobre alguns sonhos, sonho de avião. Você comentou do avião, Ah, é teve todo dia. lembrança falando aqui, ó. A Cris falou que sonhou com um acidente da TAM, que ela olhava pela janela e tentava pousar e não conseguia, passava direto, ela anotou o sonho. Antes ou 10 dias depois? depois aconteceu. 10 dias Ah, depois aconteceu o acidente. E até hoje ela tem medo de andar de avião. Medo não, ela botou pavor. Então, aí a Ju também olha, não falou por causa aqui do de sonho, sonho. né? Por favor. Sonho é o sonho, no avião é o avião. E a gente aproveitando, a Ju também está falando que sempre sonha com avião, tá entrando algumas questões aqui. É, Fala de dicionário de sonhos. Que gostoso. Então dá para eu sonhar, sei lá, com um avião e botar no Google dicionário de sonhos e colocar avião? Olha, algumas pessoas vão dizer que dá, eu não acredito nisso, né? Em dicionário de sonhos. Assim, vamos lá, eu acho que da onde que surgiram, acho, né? Os dicionários de sonhos, né? Ou que dizem sobre dicionários. Quando você lê Jung, quando você aprende sonhos com Jung, ele diz que muitos dos sonhos, das mensagens que vêm dos sonhos, né? Das imagens que aparecem nos sonhos, podem ser arquétipos, mensagens arquétipos. Então, ou seja, são figuras ou objetos, não sei, que têm um significado por trás, muitas vezes animais, enfim. Então, existe sim uma relação, uma possibilidade, mas isso não dá para escrever em pedra. Por quê? Como eu aprendi e como eu vejo, como eu sinto, né? Cada pessoa tem uma linguagem específica para falar com o seu sonho, com o seu inconsciente, vamos falar assim, né? Então, por exemplo, eu com você estou falando em português, nós nos comunicamos em português. Por mais de que eu sonhe em português, mas a mensagem do sonho não necessariamente é a palavra, e sim as imagens. Por isso que muitas vezes você sonha com um monte de coisa muito louca, né? Por quê? Porque a linguagem dos sonhos é uma linguagem normalmente de imagens. Óbvio que muitas vezes vem palavras, vem mensagens ditas, né? Mas a maioria delas são imagens, situações. Então, o meu sonho tem uma linguagem comigo e o seu tem outra linguagem com você. Por exemplo, se ou sua família traz algum trauma, alguma questão, ou você, não sua família. Digo sua família porque muitas coisas podem ser, Tá conectado, podem né? vir, podem vir junto com você. Por exemplo, se você teve um trauma com uma picada de cobra, por exemplo, né? Então isso pode trazer uma mensagem de medo, sei lá, de doença, ruim para você. Mas, poxa, a cobra tem o símbolo da medicina, né? Tem, se você vê em dicionário de símbolos, não em dicionário de sonhos, você pode ver que cobra pode ser cura. Então, eu não acredito que exista um significado exato, específico e que invariável Único para para uma coisa, todos. para todo Até mundo. Mas falando sim, na cobra, que eu gosto de dar exemplo, já dei exemplo aqui em outras vezes, que tem gente que tem pânico, pavor, aquela coisa de realmente não entro num lugar que tem mais uma mata ou coisa assim, por pânico de cobra. E a cobra também é um bichinho de estimação, que tem gente que cria no quarto, ali no aquário, tem como estimação. Então, acho que a relação sim, do é sonho de quem diferente, tem pânico e de quem tem a cobra com um bichinho de estimação, esse sonho é completamente diferente, com certeza, não tem né? dúvida. Mas assim, a gente acaba conseguindo ver muitas coisas que se repetem em sonhos de várias pessoas diferentes. Então, por exemplo, água, né? Você sonhar com água, pode ser limpeza, pode ser, sei lá, de repente uma pessoa que já se sufocou, pode ser alguma coisa nesse sentido, mas normalmente a água, sonho com água, está falando dos seus sentimentos. Normalmente, nem sempre, mas isso se repete muitas vezes. Quando você sonha com o avião, né, que alguém aí estava falando com o avião e eu também. Pode ver, muitos dos sonhos das pessoas, pelo menos os que chegam para mim, tem algum meio de transporte. Então, eu estou no carro, eu estou no avião, estou no helicóptero, estou no ônibus, no trem, qualquer meio de transporte. Normalmente, de novo, normalmente, não dá para escrever isso em pedra, mas ele
pode ter a ver com o caminho de vida da pessoa, o caminho que ela está seguindo naquele momento. Então, isso é uma espécie de dicionário, pode-se dizer assim, né? Mas, enfim, várias outras mensagens ou símbolos que a gente carrega, que a humanidade carrega há muito tempo, então pode sim ter um mesmo significado para várias pessoas. Tem algum outros Mas símbolos que você queria compartilhar, talvez, com a gente? Sei lá, a casa, o meio de transporte, você já falou, que pode ser o nosso caminho da nossa vida. sim, Que tem outros casa. que a gente pode falar? Casa é legal. Normalmente, de novo, normalmente, casa quer dizer a gente. Então, imagina nosso corpo como uma casa. Então, está falando, olhando, pode ser uma mensagem para a gente olhar para dentro da gente. E, às vezes, tem locais da casa que também está relacionado com alguma coisa dentro da gente. Por exemplo, banheiro, né? Que eu acho que foi a Jéssica, né? Que ela escreveu aqui agora, que eu vi. O sonho dela era um sonho típico de limpeza. Ela estava lá no banheiro fazendo as necessidades dela. Podia falar, Jéssica? Daqui a pouco ela fala. Pode, vai. Ela já mencionou aí, né? Então tudo bem. Ela estava fazendo as necessidades dela e ela tem sonhos recorrentes, né? Com isso. Poxa, pode ser, dependendo da dinâmica do sonho, né? Mas ela estar no banheiro fazendo as necessidades dela pode ser uma necessidade de limpeza interior dela, né? Não necessariamente uma limpeza física, pode ser uma limpeza, sei lá, espiritual, uma limpeza de De consciência, não sei, crenças, de de processos que ela crença. está seguindo. Enfim, exato. Na sala, normalmente tem a ver mais com o lugar que você está relaxado, então, que você precisa relaxar, enfim, pode ter coisas diferentes. E uma coisa que eu até falei para você me perguntar, né, que é muito legal, isso sempre dá certo, apesar de também não ser fixo no dicionário, mas as cores. Então, a gente sempre vê cores diferentes, né? Ou que chamam a atenção da gente no sonho. O que eu aprendi, eu achei muito legal, é que as cores pode ter muito a ver com os chakras, né? Com os nossos chakras. Então, se você sonha com vermelho, pode estar lá relacionado com a energia do primeiro chakra, o chakra base. Se eu sonho com, por exemplo, o azul claro, às vezes tem a ver com o quinto chakra, que é o chakra da nossa comunicação, expressão, enfim. Pode ser um sinal de onde você tem que olhar dentro de você. Então, a cor, ela é muito, muito boa nesse sentido, né? Quando você, às vezes preto, né? Todo mundo fala, é uma coisa ruim. Não, às vezes preto pode ser o inconsciente. Então, normalmente o inconsciente é o lado escuro, né? Então, normalmente não. Pode ser, tem que ver a dinâmica do sonho, mas pode ter a ver com o nosso inconsciente. O branco pode ser uma energia mais divina, enfim. Tá. Isso pode, né? Nada não que necessariamente seja, mas é muito importante prestar atenção em todos os detalhes do sonho. Normalmente, se você esmiuçar um sonho, você vai ver que todos os detalhes pode trazer uma mensagem. Uma mensagem diferente que faz significado, né, para aquilo. Sim. Ô, Titi, deixa eu fazer uma outra pergunta. Voltando só um pouquinho, eu tenho uma cliente minha, quando a gente entrou na questão casa, ela entrou na live e falou, não vou poder ficar, mas, enfim, ela até falou comigo, ela anda sonhando muito com a casa em reforma. Então, quer dizer que dentro do processo dela, tá precisando reavaliar algumas questões, quando a gente pensa, talvez, então, numa questão de reforma? Não sei, aí é dicionário, né? Mas falando assim, eu olharia para ver se ela está precisando mudar. Mas, enfim, pode ser muita coisa. Tem De muita coisa repente, envolvida, olhar né? para dentro dela e ver se ela pode mudar. Ô, Ti, tem perguntas. Eu tô lá em cima ainda, que eu travei aqui as mensagens, gente, porque senão depois eu não consigo acompanhar. É do Felipe. Ó, curioso em saber se existe alguma explicação filosófica ou técnica do porquê não conseguimos manter os detalhes dos sonhos vivos na memória. Eu não sei. Então, a primeira resposta é não tem uma explicação técnica para isso. Mas, de novo, quando a gente vai dando valor ao sonho, você cada vez passa a lembrar mais. Então, é comum de a gente não lembrar detalhes, primeiro, mas fala, puxa, isso pode ser importante.
E aí você vai atrás desse sonho, dos poucos detalhes que você tem. E aí depois você sonha de novo, de repente você lembra mais, enfim. E quando você faz uma rotina de, olha, eu acordar, anotar o sonho, quando a gente, por mais que a gente não lembre, quando a gente começa a anotar ou falar para outra pessoa, a gente começa, poxa, lembrei disso, lembrei daquilo, e vai lembrando mais e mais detalhes. Então, na minha experiência, quanto mais valor você dá para o sonho, acho que mais você vai lembrando os detalhes. Tá. Deixa eu ver só se abriu mais pergunta. Tá. Não, acho que é isso. Aqui são comentários. Tem uma amiga sua que entrou. Quanto tempo? A Mari Dantabreu. Amigo, quanto tempo? Lembro de alguns anos atrás, você já falava sobre os sonhos. E vamos lá. O que mais a gente pode falar sobre os sonhos? Os tipos de sonhos? A gente dá para te classificar, de repente, tipo de sonho que a gente pode Dá. ter? A gente fala um pouquinho dos premonitórios, né? Que é um mais contraditório, mas sim, existe. Os pesadelos é outro tipo, né? A mensagem um pouco mais urgente. Às vezes eu vejo alguns sonhos compensatórios, né? O que é o compensatório? Eu lembro do meu primeiro professor falando, né? Ele fez um jejum de 7 dias. E aí no primeiro dia ele sonhou que estava comendo. No segundo dia ele sonhou que estava comendo mais. No último dia ele sonhou que estava naquelas mesas de filme enorme, com um banquete gigante. Assim, o que ele dizia, né? Que, poxa, o inconsciente dele estava compensando a falta de comida que ele estava tendo na vida real. Outro sonho que eu vejo como compensatório super recorrente é de sexo, né? Então, quanto menos a gente faz na vida real, mais a gente sonha. Pode ser. Então, eu acredito que sim, pode existir esse tipo de sonho compensatório, mas não que necessariamente ele seja compensatório. Às vezes ele tem uma mensagem por trás também, mas esse componente de compensar existe. É interessante. E por isso que é importante avaliar caso por caso, né? Porque Exato. pode entrar nesse sentido compulsório, como não. Depende da Sim, fase, depende do que a pessoa está vivendo. está vivendo, Não deve exato. ser fácil Mas interpretar um sonho. Se eu mando lá um sonho para você, não deve ser nada simples, então, entrar nesse processo de quando interpretação. no começo não era, quando eu só tinha feito esse curso do Jung, né? Poxa, foi muito bom tecnicamente, aprendi bastante, mas eu não conseguia, de verdade eu não conseguia interpretações. Isso só me destravou depois que eu comecei aí um pouquinho a viver e aprender um pouco mais sobre espiritualidade. Então, eu comecei a ver que a intuição era um componente importante para interpretar os sonhos. Então, mais do que a intuição, a ligação que você tem com essa pessoa, né? Então, eu pegar um caderno de alguém e ler o sonho dela, poxa, eu não estou conectado com ela, eu não sei exatamente o que significa aquilo. Mas, poxa, quanto mais você me mandava, eu lembro da sua irmã, uma época, né, que me mandava várias vezes o sonho. Então, no começo, não era tão fácil. Eu não vivia com ela, não sabia do que se passava com ela. Só que eu via que os sonhos dela tinham uma dinâmica, então eu me conectei mais com ela e eu acho que ficava mais fácil de interpretar com essa conexão da pessoa. Não conhecer a pessoa, e sim estar mais conectado com ela e usar a intuição. Então, vai ficando fácil. Quanto mais você dá valor, quanto mais você escreve. É legal, quando você falou do dicionário, não ter um dicionário que alguém escreveu, mas se você interpreta seus sonhos e você vai começar a ver que as mensagens se repetem. Então você forma o seu próprio dicionário e aí vai ficando mais fácil de você interpretar também. Ah, isso é bom. Principalmente para quem tem sonhos recorrentes, né? A Exato. mensagem ali deve estar vindo como, pelo amor de Deus, me olhe, vamos entender isso, né? Naquele sonho de repetição e repetição, é aquele, vamos entender esse processo? Então, por isso que eu acho que é importante buscar alguém que entenda, né? E acompanhar, né? Ver o próprio fluxo do que sente. Acho que se conectar também com a nossa própria essência dentro, acho que de meditação, se a gente, do mesma forma acho que a gente pode pedir para sonhar com determinadas coisas, para auxiliar o nosso processo, talvez a gente pode também entrar em meditação para tentar interpretar, pedir conexão com aquilo, o que aquilo quer dizer. Você acredita que pode fazer sentido? Total, sem dúvida, com certeza. Quando você falou, né, de dar valor, que eu não, na verdade falei que não estava mais escrevendo, não estava mais fazendo muito.
Eu ouvi um podcast, lembra que eu até te disse, né? Um podcast que estava falando sobre sonhos, e aí a pessoa que estava falando, ela disse que deu de presente para a filha dela, quando a filha fez 15 anos, um livro com os sonhos da filha dela. Eu achei muito legal a ideia. E aí eu comecei a escrever um livro para Malu com os Ai, sonhos que dela. lindo! Que Então, incrível! porque o que, que eu imagino, né? Eu tenho primeiro eu tenho que fazer isso até, sei lá, qual a idade dela. Mas quando ela chegar uma idade, talvez ela vai ter algumas mensagens que se repetem e já vai ter um mini dicionário aí para se ela quiser. Que incrível. E principalmente, não sei se principalmente, né? Tô falando aqui pelo meu conhecimento de causa, meu mesmo, nesse caso. De criança, eu tinha muitos sonhos recorrentes. E os sonhos, que não sei se é comum entre todos, mas a onda gigante que invadia, aquela onda que ultrapassava prédio, e isso eu sonhava muito, e também eu correndo como se fosse num beiral de prédio, e onde eu pisava, desmoronava. Então eu tinha que correr eternamente, porque aquilo que eu pisava desmoronava. Foram sonhos durante a minha infância inteira. Essa onda gigante, isso que eu pisava O que é a onda o chão gigante? É caía. você que já sabe agora. Sentimentos, né? Emoções. Eu devia estar um caos, então, naquele momento de infância. Com Boa, aquele maremoto chegando de onda enorme. pode ser. Mas é legal também, outra coisa do sonho é o tempo dele, né? É mais difícil você interpretar um sonho de quando você era criança. Ah, o que que era você correndo? Não sei. Mas se isso fosse hoje, aí dá para relacionar com o que você está vivendo hoje. Lembra? A mensagem do seu inconsciente para o seu consciente. Então, é algo que você está vivendo agora. A mensagem pode se repetir porque você pode ter esses comportamentos sendo repetidos ao longo dos anos, né? Então, essa é uma outra coisa legal para interpretar o sonho. Ela é uma mensagem do agora. Então, é bom a gente sempre tratar ele do que você estava vivendo na época ou do que você está vivendo hoje. Isso Mas eu até acho que para é a criança, fundamental. né? Se a gente pensar na criança, a criança está passando pelos processos dela. Ela está Sim, desenvolvendo e para elas, assim, é que a gente como adulto, a gente muito, em algumas coisas a gente se desconecta dessa nossa essência mais pura que a criança tem, né? Essa conexão mais limpa, mas a descoberta dela é o tempo todo, é tudo novo. sim, Então, o processo das crianças, eu acho que até talvez nesses sonhos recorrentes pode ser alguma coisa que naquele meu momento estava sem gritando dúvida. ali para mim, né? Só não dá para saber Então, agora, mas não na é época, agora sem não, dúvida. na É. época tinha alguma mensagem bem profunda ali. É, tem mais alguma dica para a gente poder interpretar? Tem mais alguma coisa que você sinta de falar aqui para gente? Se alguém tiver alguma pergunta também, gente, fica à vontade em Sim. perguntar por aqui. Assim, dica para interpretar, eu já falei, né? Na verdade, valorizar seus sonhos e sempre estar atrás deles, sempre tentar descobrir o que ele significa, por mais que a gente erre ou não tenha certeza, não tem problema. Quanto mais a gente valorizar, mais vai ficar fácil de interpretar. Uma coisa legal de falar, né, que eu não, que a gente não falou, mas as pessoas que eu conheci, né, que estudaram sonhos, que são mais apaixonadas por sonhos, elas levam a vida delas, elas guiam os caminhos, o passo a passo dela através dos sonhos, né? Como curiosidade, assim, tem tribos, né? Tribos e, na verdade, impérios passados, enfim, civilizações passadas que também se guiavam muito através de sonhos. Por exemplo, não sei que período dos faraós que o sonho das pessoas, normalmente do acho que imperador, não sei como fala, na época, era mais forte do que a lei. E tinha o imperador amarelo da China, e também que ele tomava todas as decisões do Império da China baseado nos sonhos dele. Eu já ouvi uma história de uma tribo em Bornéu e uma história muito parecida também de uma tribo xamânica, não sei, uma tribo do Peru. E a tribo inteira são dois lugares completamente diferentes, né? Bornéu e era uma tribo indígena que veio dos Incas, não sei como, não sei explicar direito. Mas
que a tribo inteira, a primeira coisa que eles fazem de manhã é ouvir os sonhos uns dos outros, e o que eles fazem no dia são baseados nos sonhos que eles teve. E uma coisa além disso, né, que é diferente, outra coisa que diferencia essas duas tribos, pelas histórias que eu já ouvi, é de que são tribos que não têm guerra, que são tribos mais felizes, né, que não têm muitos conflitos, porque eles vivem o agora, ou seja, viver o sonho, valorizar o sonho, é viver o agora, é ver o que a gente precisa hoje. E normalmente quando a gente vive no presente, a gente é mais feliz e mais harmônico, vamos chamar assim. E a tribo inteira sendo harmonizada, posso dizer, com os sonhos, eu acho que Que é meio legal. difícil de a gente ver hoje em dia isso, né? Cada vez o mundo valoriza menos os sonhos, né? Existe esse lado aí que é bonito no sonho. Sim, que lindo, que lindo. Essa conexão acho que é muito importante para a gente de se reconhecer, se resgatar em vários sentidos, né? Nós, como talvez estudiosos aí de um processo talvez energético, espiritual, não sei, agora eu estou vindo tirando o lado científico, né? Mas indo para a questão energética, eu vejo muita conexão, vejo que tem muitas respostas que a gente pode sentir, conectar ali para os processos de Uhum. autoconhecimento, enfim. Tem uma pergunta aqui da Yara: arquétipos de animais, tem algum significado? Então, tem, mas não exatamente o mesmo significado para todo mundo. Até quando você lê sobre os arquétipos dos animais, né? Eu não sou conhecedor, profundo conhecedor disso, mas quando você lê, você já vê que cada animal pode significar mais do que uma coisa, né? Então, que eu digo, né? Às vezes alguma pessoa me fala, sonhei com um urso. Putz, eu não sei o que é um urso. Aí eu não sei o que significa, né? Qual o poder do urso e muito mais, né? O que significa para aquela pessoa. Então, a primeira pergunta que eu sempre faço é: o que o urso significa para você? E muitos vão dizer, nada. Então, às vezes eu olho, sim, os significados de símbolos, né? No caso de arquétipos do animal. E normalmente tem vários significados, e eu falo para a pessoa. E às vezes a pessoa se identifica com alguma coisa. Então, o mais importante não é o que eu interpreto para a pessoa, e sim o que ela se identifica. Se é que ela vai se identificar, às vezes Às vezes. não vai fazer sentido para ela. O que eu mais gosto no sonho ele nunca é uma verdade absoluta, mas sabe quando você está conversando com a pessoa e ela faz assim, sabe, sente, parece que vira uma chavinha lá dentro. Aí não É precisa mais nem isso. continuar, porque é isso, pegou. Porque até a Yara, ela comentou que ela sonhou com o elefante e anda sonhando bastante. Então, o ideal é ela buscar, de repente, então, a visão do arquétipo, que tem o elefante, ver lá as características de poder dentro desse animal de poder e ver o que se conecta com ela, Com o né? sonho dela, né, da Com o sonho dinâmica do dela. sonho dela, porque é legal ver que às vezes os sonhos têm dinâmicas completamente diferentes, mas quando você olha, isso às vezes são complementares ou às vezes são as mesmas. Então é legal de olhar para isso, e aí, obviamente, o mais importante é fazer uma correlação com com o seu dia a dia, né, com o que você está vivendo naquele momento. Perfeito. Demais, demais. Deixa eu ver, acho que não tem. A Meg está falando aqui sobre uma relação de sonhar voando. Ela deu um exemplo, eu vou ler aqui, ó. Meu ex-marido sempre sonhou que voava. Eu, por outro lado, eu sempre quis sonhar. E diferente dele, eu ouvia a minha mente dizer que aquilo não era possível. Então ela caía no próprio sonho. Acho que ela trazia o processo consciente do que é possível, não é possível, e aí dentro desse processo. Dá para trazer uma consciência dentro do sonho, enquanto você está inconsciente dentro E do sonho? Eita! dá para, às vezes, tem que ter habilidade para isso. Não vou dizer que todos conseguem, mas dá para você interagir com o sonho. Eu já uma vez eu entrei e falei, não quero mais sonhar. E meu consciente viu que aquilo não estava, ou estava com medo, não lembro, e saí. E eu já vi pessoas que conseguem voltar no sonho. Então, Eu você já teve um voltei sonho, algumas vezes em sonhos. isso. Puxa, eu quero saber mais, aí você volta, dorme. Às vezes até outro dia, não necessariamente no mesmo dia, né? E aí você volta, putz, é muito legal. A É primeira vez que eu incrível! voltei foi uma viagem. Não, é Foi bem incrível, legal. porque você vê que você volta do mesmo ponto. E às vezes você só acordou, às vezes, com o próprio susto do sonho, ou porque, enfim, você despertou e daqui a pouco você volta com o sonho que você fala, eu queria continuar com aquele sonho, tá? Tinha muita coisa ali, né? E voltar, é incrível voltar para o próprio sonho.
Sim, eu também acho. Deixa eu ver, a Josi Paz colocou: consigo orar e acordar quando é algo ruim, em algum sonho É, ruim. aquilo que eu falei no começo, né? O ruim, às vezes, na verdade, não é ruim, é só uma coisa que o seu inconsciente está trazendo de uma forma ruim para te chamar a atenção. Então, Uhum. tenta olhar se isso é ruim ou não. Você falou de tipos de sonhos, né? Tem sonhos que já ouvi que pode dizer, eu nunca recebi um, nunca ninguém me contou um, mas um ataque energético, por exemplo, eu nunca vi. Mas, pelo outro lado, como limpeza energética, nossa, isso eu já recebi vários. Então, o sonho às vezes nem traz uma mensagem, mas ele trouxe uma paz, sabe? Se acordou melhor depois daquele sonho. Eu já ouvi dizer que é possível também os sonhos que vêm só para te limpar mesmo, do Gente, agora energético. falando disso, exatamente desse ponto que você tocou, eu lembrei de um sonho que eu tive essa semana. Prepara que tem áudio depois que eu vou te mandar. Pedido de ajuda. Você falando disso acabou de lembrar. Deixa eu ver aqui. O Sampaio Marinaldo falou: eu geralmente não lembro dos meus sonhos, se é possível, como eu faço para tentar lembrar? Sampaio, a O que o gente Marinaldo está respondeu. fazendo aqui, hein? Veio assistir a live com você, Como ué. ele soube? Porque todo mundo dos seus amigos é notificado. Eu sei que nunca fez live, mas quando você tá ali online, aparece para todos os seus amigos: Ah, Thiago que está bom. online. Aí as pessoas vêm ver o que está acontecendo. Ô, Entendi. Sampaio, a gente já falou sobre isso, a live vai ficar salva no IGTV, porque a gente está praticamente 5 minutinhos para terminar já. A gente está aqui, vai dar quase Depois eu uma falo hora. para ele. Depois você fala para ele, Já? boa. Já! Tem mais uns 5 minutinhos só. Até queria ver Eu se você nem fiz queria. propaganda da sua mãe ainda. Que propaganda da minha mãe? Que não sei se vocês sabem, a mãe da Cá faz umas mandalas, não, né? Uns filtros de sonhos maravilhosos, muito lindos. E eu acredito, Peraí. Vou até demonstrar. e é bem Aqui. legal, é bem legal. Minha filha, óbvio, tem vários pesadelos e vários medos à noite. Eu comprei um para ela, todo branquinho, muito legal. E aí eu falo para ela, ó, tá vendo ali aquele filtro, ele filtra todos os sonhos ruins, todas essas energias ruins do seu quarto. Aí ela olha às vezes para cima e fala, coisa ruim, vai para aí. Então ela colocou poder nisso e colocar poder no filtro, eu acho super legal. Que Funciona incrível. para quem Funciona acredita. muito. Não, mas a gente intencionar é muito importante ensinar já a criança, né, com todo esse poder que tem, Sim, né? Tudo que é o nosso poder de cocriação de nossa mente. Se a gente quer que aquela coisa ruim vá para aquele lugar, por é favor, só que dar vá. poder para ela, né? Então, por favor, filtro dos sonhos, olha aqui, gente. Só me mandar mensagem também, quem Anuncia, quiser. anuncia depois aí. Tem até uma página para quem gostar de filtro dos sonhos ou coisas assim que chama o Ateliê Kaizen. Então, depois se vocês quiserem o marco, é Ateliê Kaizen, que aí tem vários tipos de filtros dos sonhos. Propaganda. Tem grandão. Ah, você que entrou aqui, aí eu aproveito, né? Perdeu a oportunidade, não perco. E aí é só entrar lá, tem pequenininho para carro, enfim, dá para escolher e dá para conversar sobre isso. Tia, eu queria te agradecer muito. A gente está Eu que nos agradeço. minutinhos finais. Por todo o processo, por todo o aprendizado que, enfim, dessa jornada de poucos anos de trajetória que tivemos aí, de todos os áudios, às vezes de madrugada, com aquela voz de rouca, que não sabe nem o que está falando, que eu mandava, me ajuda nesse sonho, por favor. Enfim, muito obrigada por compartilhar com a gente tudo isso aqui. E eu queria aproveitar só, falar da semana que vem. Quem está aqui e por conta do Thiago, enfim, acessou aqui a página agora. Eu sou terapeuta e toda quinta-feira, às 7h30 da noite, eu chamo um especialista para a gente falar sobre bem-estar, sobre questões que a gente pode trazer à tona, alguma questão que é melhor para a gente. E na semana que vem eu vou falar com um psicólogo, que também é especialista em neuropsicologia, com o André, sobre como as emoções influenciam no nosso cérebro. Então, a gente falar do nosso processo dos neurotransmissores, muitas atividades que a gente pode fazer ali no dia a dia, que pode ativar algumas coisas importantes do que a gente precisa, tá? Então, quinta-feira que vem, 7h30 da noite, a gente está aqui com outro especialista para falar de mais Legal. coisas que Você só ativam a esqueceu gente de para o dizer bem. que eu não sou um especialista, eu sou um curioso, né?
Você é um super estudioso de muito tempo, então Curioso. Não, você eu já te denomino como Obrigado. especialista por todo esse tempo, e por muito tempo até, o Thiago não gosta disso, mas eu falava que por muito tempo o Thiago foi um guru, porque ele aparecia muitos nos momentos específicos na vida, quando eu tava me sentindo... Ele surgia do nada, só sem se falar por anos, ele aparecia e falava, cá, Piracanga tem a sua cara, vai pra lá. Lembra disso? E lá fui eu. Uma semana depois estava em Piracanga reformulando muitos processos da minha vida. Olha o casinho Então, aí. o Casenha aqui tá de prova disso. Depois daquele, vai pra lá, vai ver o que tá acontecendo. Então é isso, Ti. Gratidão demais por estar aqui Valeu, eu com que a gente. agradeço. Vou te mandar um áudio com o Parabéns. meu sonho daqui a pouco. E a live, para quem chegou agora, vai ficar salva no IGTV, tá bom? E depois de um tempo eu subo ela no YouTube também. Então, muito obrigada a todo mundo. Vejo vocês na quinta-feira que Valeu, vem. cara. Boa noite. Beijo! Tchau.